Minha irmã destruía meus namoros. Então apresentei a ela o cara que virou seu pior pesadelo. Meu nome é Natália. Tenho 27 anos. E até semana passada eu acreditava que minha irmã mais nova era apenas competitiva. Agora sei que Tatiana é algo muito pior que isso. Crescemos juntas em Belo Horizonte, num apartamento apertado no bairro Santa Teresa, onde minha mãe ainda mora até hoje. Eu sempre fui a filha certinha. Notas boas. Nunca dei trabalho. Me formei em marketing numa federal e consegui um emprego decente numa agência no centro. Tatiana, 3 anos mais nova, sempre foi o oposto. Extrovertida, impulsiva, dona de uma beleza que chamava a atenção, mesmo quando ela estava de pijama. Durante anos, pensei que nossa rivalidade era normal entre irmãs. Ela copiava meu corte de cabelo, pedia emprestado minhas roupas, tentava se enturmar com meus amigos. Irritante, mas tolerável. O problema começou quando chegamos na adolescência, e eu descobri que ela não queria apenas as minhas coisas. Ela queria os meus namorados. O primeiro foi o João, no meu 2º ano do ensino médio. Lembro que cheguei em casa mais cedo naquele dia porque tinha passado mal na escola, e encontrei os dois no sofá da sala, as mãos dele enroscadas no cabelo dela. Tatiana me olhou com aqueles olhos grandes e disse, sem piscar, desculpa, Nath, mas ele disse que não estava mais feliz com você. João nem conseguiu me encarar. Chorei por semanas. Minha mãe disse que era coisa de adolescente, que logo passaria. Tatiana voltou a agir como se nada tivesse acontecido. Me emprestava batom e dividia pipoca comigo vendo filme. Eu pensei que talvez minha mãe estivesse certa. Então aconteceu de novo na faculdade. E de novo quando eu tinha 24 anos. Sempre o mesmo padrão. Eu me apaixonava, apresentava o cara para a família em algum almoço de domingo. E em poucas semanas ele começava a mandar mensagens para Tatiana. Ela sempre fingia surpresa. Sempre dizia que não tinha nada a ver com isso. Mas no final, sempre acabava ficando com eles. E eu sempre acabava sozinha. A gota de água foi o Marcelo. Eu estava namorando ele há quase 1 ano. Marcelo era diferente dos outros. Mais maduro, trabalhava como engenheiro, falava em morar junto, em planos para o futuro. Pela primeira vez em anos, eu me sentia segura em um relacionamento. Chegamos a discutir casamento. Foi numa festa de aniversário da nossa prima, no último sábado, que tudo desmoronou. Eu tinha ido ao banheiro e, quando voltei, não achei nem Marcelo nem Tatiana na sala. Procurei pela casa toda até encontrá-los no quintal. Ela encostada na parede, ele com as mãos nos cabelos dela, sussurrando alguma coisa no ouvido dela que a fazia rir. Quando me viram, Tatiana deu aquele sorriso inocente que eu conhecia tão bem. Nath, a gente estava só conversando sobre você. Mentira. Eu sabia que era mentira. O jeito que Marcelo desviou o olhar, a forma como ela ajeitou a blusa. Eu conhecia minha irmã bem demais. Naquela noite, confrontei Marcelo no carro, no caminho para casa. Ele negou tudo no começo. Depois admitiu que tinha rolado uma química com Tatiana, que não tinha sido intencional, que me amava, mas estava confuso. Terminamos ali mesmo, na frente do meu prédio, enquanto eu chorava e ele repetia desculpas vazias. Subi para o apartamento e fiquei acordada até às 5 da manhã, olhando o teto do meu quarto. Foi quando tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu não ia mais ser a vítima dessa história. Tatiana tinha passado anos brincando com meus sentimentos, destruindo meus relacionamentos, fingindo inocência enquanto colecionava os caras que eu amava. Ela nunca havia enfrentado as consequências dos próprios atos. Nunca havia sentido na pele o que era ser traída, manipulada, descartada. Mas isso ia mudar. Na segunda-feira, quando cheguei ao trabalho, comecei a elaborar um plano. Não era sobre vingança. Pelo menos era isso que eu dizia para mim mesma. Era sobre justiça. Era sobre ensinar para minha irmã como era estar do outro lado da moeda. Eu só precisava encontrar a pessoa certa para isso. A oportunidade apareceu 3 semanas depois, numa confraternização da agência num bar na Savassi. Eu estava conversando com a Júlia, da contabilidade, quando ele se aproximou do nosso grupo. Alto, cabelos escuros bem cortados, sorriso que parecia saído de comercial de pasta de dente. Vestia uma camisa social azul que realçava os olhos, e tinha aquela confiança natural que fazia as pessoas se virarem para olhar. Desculpa interromper, disse ele, estendendo a mão para mim. Diego Martins. Trabalho na filial de Contagem, mas estou sendo transferido para cá. Apertei a mão dele.
sentindo a firmeza do aperto, o perfume discreto mais marcante. Júlia praticamente derreteu ao lado de mim, soltando risadinhas nervosas. Eu, por outro lado, me mantive calculista. Observei como ele falava, como gesticulava, como seus olhos percorriam o ambiente com uma atenção quase predatória. Natália, respondi. Marketing, prazer. O prazer é meu. Ele segurou minha mão 1 segundo a mais do que necessário. Posso pagar uma bebida para vocês? Enquanto Diego ia ao bar, Júlia se inclinou para mim, sussurrando empolgada. Meu Deus, Nath, que gato! E ele claramente se interessou por você. Eu sorri, mas minha mente estava trabalhando em outra direção. Diego era exatamente o tipo de homem que Tatiana não conseguia resistir. Bonito, charmoso, misterioso. Mas havia algo nos olhos dele, uma intensidade que me deixou intrigada. Quando ele voltou com nossas bebidas, comecei a testar as águas. Então, Diego, tem namorada em Contagem? Ele riu, balançando a cabeça. Acabei de sair de um relacionamento complicado. Mulheres, né? Às vezes você pensa que conhece alguém. A forma como ele disse isso, com um tom quase amargo, acendeu um alerta na minha cabeça. Mas também confirmou minha suspeita. Ele não era apenas um cara bonito. Havia camadas ali, e algumas delas pareciam escuras. Passamos 1 hora conversando. Diego era inteligente, engraçado, sabia exatamente o que dizer para fazer uma mulher se sentir especial. Contou histórias do trabalho, fez piadas na medida certa, perguntou sobre minha vida com interesse genuíno. Ou pelo menos, era isso que parecia. Quando a noite estava terminando, ele pediu meu número. Gostaria de te levar para jantar algum dia desses, disse, com aquele sorriso que provavelmente funcionava com 99% das mulheres. Eu hesitei propositalmente, como se estivesse considerando. Na verdade, minha mente já estava 3 passos à frente, planejando como usar aquela situação a meu favor. Olha, Diego, você parece um cara legal, mas acabei de sair de um relacionamento também. Não sei se estou pronta para sair com alguém ainda. Vi a decepção passar rapidamente pelos olhos dele, mas ele manteve o sorriso. Entendo, sem pressão. Mas se mudar de ideia... Na verdade, interrompi, como se a ideia tivesse acabado de me ocorrer. Tenho uma irmã mais nova que adoraria te conhecer. Ela é solteira, super extrovertida, linda. Vocês se dariam super bem. Diego arqueou as sobrancelhas, claramente surpreso pela proposta. Sua irmã? É, Tatiana. Ela tem 24 anos, trabalha com design gráfico. É o tipo de pessoa que ilumina qualquer ambiente. Fiz uma pausa, fingindo considerar. Sabe que mais? Vou dar uma festa pequena no sábado, no meu apartamento. Por que você não aparece? Pode conhecer ela e outros amigos também. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, estudando meu rosto como se tentasse decifrar minhas intenções. Então, lentamente, sorriu. Por que não? Seria interessante conhecer a família. Naquele momento, selamos um acordo que nenhum de nós entendia completamente. Eu pensei que estava usando Diego para dar uma lição em Tatiana. Ele provavelmente pensou que estava ganhando acesso fácil a uma nova conquista. Nenhum de nós imaginou o que realmente estava por vir. Quando cheguei em casa naquela noite, liguei para Tatiana. Oi, Tati. Que tal vir aqui em casa no sábado? Vou fazer um jantarzinho e tenho uma pessoa que quero te apresentar. O sábado chegou com uma chuva fina que deixava Belo Horizonte com aquele ar melancólico de outono. Eu passei o dia inteiro arrumando o apartamento, preparando aperitivos, escolhendo a playlist perfeita. Cada detalhe era calculado para criar o ambiente ideal para meu plano. Tatiana chegou pontualmente às 7, como sempre. Usava um vestido preto justo que realçava suas curvas, cabelos soltos caindo sobre os ombros, maquiagem impecável. Ela sabia exatamente como se apresentar para causar impacto. "Ah, que chique você hoje", comentei, fingindo naturalidade enquanto servia vinho. "Você disse que ia apresentar alguém." Ela sorriu daquele jeito que conhecia tão bem. Fiquei curiosa. Diego chegou 15 minutos depois, pontual, mas não ansioso demais. Vestia calça jeans escura e uma camisa cinza que modelava perfeitamente seu físico. Trazia uma garrafa de vinho caro e flores brancas. "Para a anfitriã", disse, me entregando as flores com um sorriso educado. "Que fofo." "Diego, esta é minha irmã, Tatiana."
O que vi nos segundos seguintes foi como assistir a dois predadores se reconhecendo na floresta. Diego estendeu a mão para ela, segurando por um momento mais longo que o necessário. Tatiana sorriu daquele jeito devastador que eu conhecia, inclinando ligeiramente a cabeça. Então você é o famoso Diego, disse ela. E Natália falou muito de você. Só coisas boas, espero. Depende do que você considera bom. Eles riram, e eu senti uma pontada estranha no estômago. Não era ciúme exatamente, mas algo próximo disso. Talvez fosse a percepção de que estava perdendo o controle da situação mais rápido do que esperava. Durante o jantar, observei os dois interagirem. Diego era charmoso como eu lembrava, mas havia algo diferente na forma como ele olhava para Tatiana. Uma intensidade que não tinha demonstrado comigo no bar. E Tatiana estava sendo Tatiana, rindo das piadas dele, tocando o braço dele ao falar, fazendo aqueles comentários aparentemente inocentes que eram, na verdade, convites velados. Que trabalho interessante o seu, ela disse quando Diego explicou sobre engenharia de sistemas. E deve ser complicado. Mexer com coisas que podem dar tão errado se você cometer um erro. A vida toda é assim, ele respondeu, os olhos fixos nela. Um erro pequeno pode destruir tudo, mas às vezes a destruição é necessária para construir algo melhor. Eu senti um arrepio. Havia algo na forma como ele disse isso que não me agradou. Depois do jantar, sugerimos assistir a um filme. Escolhi uma comédia romântica qualquer, mais interessada em observar a dinâmica entre eles do que na tela. Sentados no sofá, Diego no meio, Tatiana gradualmente se aproximou dele durante o filme. Primeiro encostou o ombro, depois apoiou a cabeça, quando fingiu estar com sono. Diego não resistiu. Passou o braço ao redor dela, começou a acariciar seus cabelos. Eu fingi não notar, mas cada gesto deles alimentava uma satisfação amarga no meu peito. Finalmente, Tatiana estava caindo na própria armadilha. Quando o filme terminou, Diego se ofereceu para levar Tatiana em casa. Claro que sim, ela respondeu rapidamente demais. Que gentileza sua. Depois que saíram, fiquei sozinha no apartamento, limpando os pratos e copos, tentando processar o que havia presenciado. Meu plano estava funcionando melhor do que eu esperava. Tatiana havia mordido a isca completamente. Mas por que eu me sentia tão inquieta? Talvez fosse a forma como Diego havia olhado para ela, como se estivesse avaliando uma presa. Ou talvez fosse o comentário sobre destruição e reconstrução. Havia camadas nele que eu não conseguia decifrar, e isso me deixava desconfortável. Meu telefone vibrou às 11h30. Mensagem de Tatiana. Nath, obrigada pelo jantar. Diego é incrível. A gente vai se ver de novo amanhã. Eu deveria ter me sentido vitoriosa. Afinal, era exatamente isso que eu queria. Tatiana estava se envolvendo com alguém que eu havia escolhido. Alguém que eu pensava poder controlar. Mas enquanto olhava a mensagem, tudo o que conseguia sentir era uma sensação crescente de que havia posto em movimento algo muito maior e mais perigoso do que jamais imaginei. 3 semanas se passaram, e eu mal reconhecia minha irmã. Tatiana, que sempre foi extrovertida e independente, havia se tornado uma sombra de si mesma. Quando a encontrei para almoçar num restaurante do Mercado Central, ela chegou 20 minutos atrasada, olheiras marcadas sob uma maquiagem pesada demais para o meio-dia. Desculpa, Nath. Diego me ligou bem na hora que eu ia sair e... Ela parou no meio da frase, como se tivesse percebido que estava dando explicações desnecessárias. Tudo bem entre vocês? Perguntei, fingindo desinteresse enquanto mexia na salada. Claro. Por que não estaria? A resposta veio rápida demais, defensiva demais. Ele é... intenso, mas no bom sentido, sabe? Intenso. A mesma palavra que eu usaria para descrever a sensação de desconforto que crescia no meu peito a cada dia. Durante o almoço, o celular de Tatiana não parou de vibrar. A cada notificação, ela verificava imediatamente, e eu notei como suas expressões mudavam. Primeiro alívio, depois preocupação, depois uma ansiedade que ela tentava esconder atrás de sorrisos forçados. Ele é atencioso, disse ela, guardando o telefone depois de responder a mais uma mensagem. Gosta de saber onde estou, com quem estou? É carinhoso, né? Carinhoso. Ou controlador. Tati, você está bem? Parece meio... Estou ótima, ela interrompeu. Mas sua voz subiu um tom. Nunca estive melhor. Diego me entende de um jeito que ninguém nunca entendeu. Ele diz que somos almas gêmeas.
Almas gêmeas. Depois de 3 semanas, eu deveria ter me sentido satisfeita. Meu plano estava funcionando. Tatiana estava claramente sofrendo por um homem, finalmente experimentando o que era estar na posição vulnerável de um relacionamento. Mas olhando para ela ali, percebendo os sinais que eu conhecia bem demais, tudo o que senti foi uma pontada de culpa. Na semana seguinte, Tatiana cancelou nosso cinema tradicional de quinta-feira. Depois cancelou o aniversário da nossa prima. Quando liguei para ela, Diego sempre estava lá, e ela sempre tinha que desligar rapidamente. A quebra veio numa terça-feira à noite. Meu telefone tocou às 2 da manhã. Tatiana estava chorando do outro lado da linha, a voz embargada e desesperada. Nath, você pode vir me buscar? Estou na rua. Não tenho como voltar para casa. Vesti a primeira roupa que encontrei e saí dirigindo pela madrugada até encontrá-la sentada no meio-fio de uma rua no bairro Funcionários, abraçada aos próprios joelhos. Quando me viu, ela desabou em lágrimas. Ele estava com fotos minhas no celular, fotos que eu não lembro de ter tirado. E quando questionei, ele disse que era normal entre casais, que se eu confiasse nele não estaria fazendo escândalo. Senti meu estômago gelar. Que tipo de fotos, Tati? Íntimas, algumas de quando eu estava dormindo. Ela enxugou o rosto com as costas da mão. E ele tem conversas minhas com minhas amigas. Ele disse que hackeou meu WhatsApp porque queria me proteger de influências ruins. O mundo girou por um segundo. Diego não era apenas charmoso e intenso. Era perigoso. Tati, a gente precisa... Não! Ela me interrompeu, com uma veemência que me assustou. Eu não posso deixá-lo, Nath. Ele disse que se eu tentasse terminar com ele, ia mandar as fotos para todo mundo. Para o meu trabalho, para a família, para os meus amigos. Foi nesse momento que a realidade do que eu havia feito me atingiu com força total. Eu não havia apenas apresentado minha irmã a um homem charmoso. Eu havia entregado ela nas mãos de um predador. E agora, olhando para Tatiana destruída no banco do passageiro do meu carro, eu sabia que não havia mais volta. Eu tinha que consertar o que havia quebrado, mesmo que isso significasse enfrentar Diego diretamente. A oportunidade veio 2 dias depois, quando Diego me mandou uma mensagem inesperada. Oi, Nath, podemos conversar? É sobre a Tatiana. Marcamos de nos encontrar num café na Savassi, o mesmo bairro onde tudo começou. Cheguei 10 minutos antes do horário. Escolhi uma mesa nos fundos e passei o tempo ensaiando mentalmente o que diria. Minhas mãos tremiam quando segurei a xícara de café. Diego chegou pontualmente, com aquele mesmo sorriso confiante que me havia enganado semanas atrás. Mas agora eu conseguia ver além da máscara. Havia algo predatório na forma como ele avaliava o ambiente, como seus olhos me estudavam. Obrigado por vir, disse ele, sentando-se à minha frente. Sua irmã anda meio... instável. Pensei que talvez você pudesse conversar com ela. Instável? Repeti, tentando manter a voz firme. Ou você a deixou instável? Ele riu, mas não havia humor naquele som. Olha, Nath, sei que vocês são próximas, mas relacionamentos são complicados. Tatiana é muito dramática às vezes. Dramática. Senti a raiva subindo pela garganta. Por isso você hackeou o celular dela? Por isso tem fotos dela sem permissão? O sorriso dele desapareceu instantaneamente. Seus olhos se estreitaram. E pela primeira vez eu vi o homem real por trás da fachada charmosa. Ela te contou isso? Sua voz ficou perigosamente baixa. Que pena. Achei que ela tivesse mais juízo. Diego, você vai deletar tudo. As fotos, as conversas, tudo. E vai deixar minha irmã em paz. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Ou o quê, Nath? Você vai fazer o quê exatamente? Vou na polícia. Tenho como provar tudo. Ah, é? Ele tirou o celular do bolso e começou a mexer na tela. Engraçado você falar em provas, porque eu tenho algumas também. Virou a tela para mim. Era uma gravação de áudio. E quando ele apertou o play, ouvi minha própria voz. Na verdade, tenho uma irmã mais nova que adoraria te conhecer. Vocês se dariam super bem. Meu sangue congelou. Ali é o interessante, né? Diego sorriu novamente, mas agora era puro veneno. A irmã dedicada que apresenta a própria irmã para um desconhecido, quase como se tivesse algum plano por trás disso. Ele havia gravado nossa conversa no bar. Tinha provas de que eu havia orquestrado o encontro. O que você quer?
Perguntei, minha voz saindo mais fraca do que pretendia. Nada demais. Só que você pare de encher o saco da Tatiana com ideias bobas sobre terminar comigo. E que continue sendo a irmã amorosa que apresenta homens interessantes para ela. Você está louco se pensa que vou... Nath. Ele me interrompeu, a voz cortante como vidro. Você pensa que é muito espertas, não é? Mas eu sei exatamente quem você é. Vi a inveja no seu olho naquela noite. O jeito que você observava a gente. Você queria que sua irmã sofresse. E agora ela está sofrendo. Deveria estar agradecendo. As palavras dele me acertaram como um soco. Porque ele estava certo. Parcialmente certo. Eu havia desejado que Tatiana sofresse. Havia orquestrado aquele encontro movida pela inveja e pelo desejo de vingança. Mas olhando para ele ali, vendo a frieza calculista em seus olhos, eu soube uma coisa com absoluta certeza. Não importava o que eu havia feito. Nada justificava o que ele estava fazendo com minha irmã. Você tem razão, disse, surpreendendo-o. Eu queria que ela sofresse. Passei anos sendo magoada por ela. E quis dar o troco. Mas sabe o que descobri, Diego? Ele arqueou as sobrancelhas. Curioso. Descobri que eu não sou como você. E que minha irmã, por pior que seja, não merece um monstro. Levantei da mesa. Peguei meu celular e mostrei a tela para ele. Estava gravando nossa conversa há 10 minutos. Agora você vai deletar tudo da Tatiana. Ou essa conversa vai direto para a polícia, junto com prints das ameaças que você mandou para ela. A máscara dele caiu completamente. Por um momento, vi algo que me gelou, pura raiva assassina. Mas então ele se recompôs, sorriu friamente e fez algo com o celular dele. Pronto, deletado. Ele se levantou. Mas isso não acaba aqui, Nath. Sim, acaba. Minha voz saiu firme, mais firme do que eu me sentia. Porque se você se aproximar dela de novo, se mandar uma mensagem, se olhar na direção dela, eu vou tornar sua vida um inferno. Ele riu, mas havia algo quebrado naquele som. Saiu do café sem olhar para trás. 3 meses se passaram desde aquele dia. Diego sumiu. Conseguiu uma transferência para São Paulo e desapareceu das nossas vidas. Tatiana levou semanas para se recuperar, mas aos poucos voltou a ser ela mesma. Nós duas nunca mais falamos sobre o que aconteceu. Não sobre minha parte nisso. Não sobre os erros dela ao longo dos anos. Talvez alguns ferimentos sejam profundos demais para palavras, mas algo mudou entre nós. Tatiana parou de competir comigo, e eu parei de esperar que ela competisse. Descobrimos que podíamos ser irmãs sem ser inimigas, e eu aprendi algo sobre vingança. Ela nunca nos traz o que realmente queremos. O que eu queria não era ver Tatiana sofrer, era me sentir valorizada, amada, suficiente. E isso ninguém mais poderia me dar além de mim mesma. Às vezes ainda penso no que poderia ter acontecido se eu não tivesse agido a tempo. Se eu tivesse deixado meu desejo de vingança cegar completamente minha humanidade. Hoje, quando olho no espelho, vejo alguém que cometeu um erro terrível, mas que aprendeu a diferença entre justiça e crueldade. Alguém que quase perdeu uma irmã por causa do próprio orgulho ferido, mas que escolheu o amor em vez do ódio quando realmente importava. E talvez essa seja a única vingança que realmente vale a pena, a que nos torna pessoas melhores. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.